Quero que saiba que está falando diante do conselho mais alto. É de urgência absoluta que a liderança da Força de Defesa saiba o que aconteceu, disse um dos conselheiros. Certo. Tudo bem, respondeu a figura no visor com a voz trêmula. Era difícil saber se aquilo vinha do peso de estar diante de figuras tão importantes ou dos eventos recentes. A sala do Conselho Supremo não era imponente. Na verdade, era pequena demais para o tipo de decisões que se tomavam ali. Mas o espaço tinha valor histórico, enraizado em tradições antigas. Por isso, os 12 conselheiros, de 5 espécies diferentes, estavam espremidos numa das pontas da mesa, tentando enxergar a velha tela 2D. Um deles, o mesmo que havia falado antes, voltou-se à figura na tela. Por favor, confirme. Sua base é um posto científico, correto? População estimada em 1000 indivíduos? Correto, respondeu o comandante da base. E você disse que não houve baixas? Isso mesmo, nenhuma. O silêncio pairou por um momento. Isso nunca aconteceu antes. Como conseguiram? O comandante hesitou. Nós não fomos os responsáveis. Pedimos ajuda aos humanos. Humanos? O conselheiro repetiu a palavra, estranhando. O ser na tela demonstrou visível constrangimento. Quero dizer, a espécie ZZ9. Murmúrios surgiram entre os 12 enquanto acessavam informações sobre aquela espécie em seus terminais. ZD9 era classificada como não contatada, sem viagens interestelares. A única expedição interplanetária, se é que se podia chamar assim, foi até a Lua, de seu próprio planeta, e sem continuidade relevante. O velho móvel rangeu quando o conselheiro se inclinou à frente, com incredulidade na voz. Você está dizendo que a espécie ZZ9 conseguiu defender seu setor contra um grupo de ataque? Não exatamente. Eles não teriam essa capacidade. E até o momento ainda estão sem contato oficial. Não sabem de nada. Na verdade, pedimos ajuda a 4 indivíduos específicos. Outro conselheiro interrompeu. Isso não faz sentido. Estávamos prestes a morrer. Ou pior, ser capturados como escravos. Foi então que tentamos explorar uma característica peculiar da espécie ZZ9, algo tão enraizado na cultura deles que chega a ser ridiculamente reforçado. Veja bem, eles... Mas vocês haviam recebido ordem de evacuação. Por que não partiram? O comandante exibiu confusão visível. Enviamos um pedido de socorro assim que detectamos a frota inimiga, mas não tínhamos meios para evacuar. Essa revelação causou alvoroço. Os 12 conselheiros consultaram com urgência seus dispositivos. Minutos se passaram em silêncio absoluto até que todos perceberam. O pedido de socorro fora negado. As autoridades competentes haviam considerado inaceitável o risco de perder naves diante das poucas forças militares restantes. Posso continuar? Perguntou o comandante da base, com ousadia inesperada. Todos ergueram os olhos. O conselheiro líder assentiu, recuperando a compostura. Sim, explique essa característica especial dos humanos. Eles dizem que qualquer coisa pode virar uma arma nas mãos de um humano, explicou o comandante. Foi isso que exploramos. Enviamos os 4 para um campo de destroço em órbita de Naren, o terceiro planeta do nosso sistema, um gigante gasoso. E como vocês fizeram isso? Nós fornecemos a eles... Não. O comandante foi interrompido outra vez. O conselheiro fez um gesto gentil e falou: Por favor, comece do início. Com que critérios vocês selecionaram esses humanos? Como estabeleceram o primeiro contato? O ser na tela desviou o olhar, constrangido. Não houve tempo. A tripulação do nosso transportador apenas procurou por indivíduos em locais isolados na Terra e perguntou se estavam dispostos a ajudar. E
Assumo total responsabilidade por essa violação do protocolo de primeiro contato. E encontraram voluntários? Sim, os primeiros ficaram em pânico ou recusaram. Foram sedados e liberados com segurança, mas a equipe encontrou um veículo terrestre com 4 humanos viajando juntos. Eles aceitaram. Foram trazidos até aqui. Outro conselheiro interveio. Eles não se opuseram, não ficaram perturbados ao descobrir nossa existência ou ao serem retirados de seu planeta? A equipe relatou que eles ficaram, no máximo, levemente intrigados. Mais tarde, descobrimos que todos os 4 tinham experiência militar. Segundo a tripulação, eles pareciam treinados para lidar com o inesperado. Deram a eles um resumo da situação antes. Então, já sabiam no que estavam se metendo. Um deles precisou ser sedado antes da decolagem, a pedido dos outros 3. Fora isso, lidaram com tudo sem problemas. Um deles, inclusive, ficou empolgado com o voo espacial. E depois vocês os levaram ao campo de destroços? Ainda não. Primeiro levamos até a base. Lá entregamos tudo o que nosso engenheiro-chefe achou que poderia ser útil. Posso enviar uma lista completa dos equipamentos, ferramentas e itens dados aos humanos. Mas o que mais chamou a atenção foi o uso que fizeram dos anéis de interface neural, os circlets de engenharia. Espera, eles são compatíveis biologicamente? O comandante suspirou, irritado. Nossa pesquisa mostra semelhanças notáveis entre nossos cérebros e os deles, o suficiente para que esse tipo de interface cerebral funcione, mas o mais impressionante veio depois. Um dos conselheiros gritou indignado. Isso é extremamente perigoso. Esses dispositivos são sensíveis e feitos para espécies específicas. Vocês colocaram nossa tecnologia nas mãos de bárbaros primitivos e eles conseguiram usá-los? O comandante silenciou por um instante, respirou fundo e respondeu: para nós, era uma questão de sobrevivência e também uma tentativa de proteger o próprio sistema dos humanos. Se fôssemos destruídos, provavelmente eles seriam os próximos. Usamos tudo o que tínhamos. Por mais nobres que fossem suas intenções, resmungou outro conselheiro, isso vai deixar uma mancha permanente no seu registro. O conselheiro principal ergueu a mão e silenciou os demais. Por favor, continue. O que aconteceu depois? Os humanos formavam uma hierarquia entre si. Um deles era claramente o líder. Ele assumiu o comando da comunicação e elaborou um plano com base nos dados que fornecemos sobre o inimigo e os recursos disponíveis. Pediram uma nave capaz de levá-los, junto com o equipamento, até o campo de destroços de Naren. Que tipo de armamento havia por lá? O que os humanos usaram? Nenhum. E eles recusaram as poucas armas que oferecemos. Disseram que não estavam atrás de armas de fogo. Então, como eles iriam se defender? Não sei exatamente o que fizeram, mas vou dizer o que vimos. O comandante fez uma pausa longa, a voz mais grave. Usando o conhecimento dos anéis neurais, eles reviveram uma antiga nave colônia de longo alcance, em tempo recorde. Depois começaram a retirar sistemas inteiros de outras naves abandonadas. Naves obsoletas, sucateadas, esquecidas. Ele desviou o olhar da câmera por um instante. Sua voz agora era de puro espanto. Enquanto desmontavam tudo, transmitiam música por emissores de subespaço de curto alcance. Aparentemente, canções do próprio planeta deles. Acho que era música de batalha. Por favor, não fuja do assunto, disse o conselheiro, puxando-o de volta à narrativa. Sim, desculpe. Eles retiraram motores de dobra antigos, geradores de energia vencidos, núcleos de computação que hoje seriam peças de museu. Reuniram tudo na nave colônia, transformando-a em algo. Em o que exatamente? Perguntou um dos 12. Não faço ideia.
Antes que terminassem as modificações externas, perdemos o contato subespacial com eles. Achei que fosse o grupo inimigo interferindo, mas não, era outra coisa. Estávamos à beira do pânico, quando vimos a frota inimiga surgir do vácuo, centenas de naves e nada entre eles e nós. Mas então, algo surgiu da órbita de Naarin. Ele engoliu seco. Um único sinal. Uma transmissão simples exigindo a rendição da frota inimiga. Nossos sensores captaram também assinaturas ativas de mais de 40 naves. Eles caíram no blefe. A frota mudou o curso, indo direto para Naarin. Mas só havia uma nave lá. A ilusão se desfez quando eles chegaram perto do planeta gasoso. Começaram a bombardear os destroços com tudo o que tinham. E foi aí que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Foi então que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, disse o comandante, a voz mais baixa. Primeiro, uma erupção atmosférica colossal explodiu em Naarin, lançando milhões de toneladas de gás volátil contra a frota inimiga. Segundo, fomos novamente cegados por uma interferência subespacial localizada. Nossos engenheiros descobriram que se tratava de um campo de bloqueio, capaz de interromper todas as comunicações e, o mais grave, desativar os motores de dobra das naves invasoras. Mas isso era só parte da armadilha. O silêncio na sala foi absoluto. A segunda parte, nós só descobrimos depois, quando a luz da destruição finalmente chegou até nós. Vimos os navios inimigos presos numa nuvem densa de gás, sem comunicação, sem rota de fuga, em pânico. E foi no meio desse caos que a nave colônia humana apareceu. Não era mais uma relíquia. Era uma monstruosidade reformada, imensa. Fluía no vácuo como se fosse feita de vapor, manobrando entre as naves inimigas com uma agilidade que nenhuma nave daquele tamanho jamais teve. E então, o ataque começou. Eles usaram o próprio gás como meio de transmissão para algum tipo de pulso concussivo. Cada vez que a nave humana se aproximava de uma embarcação inimiga, ela caía como uma pedra, desligada, rendida, vencida, uma a uma. Mas justo quando começávamos a comemorar, algumas naves inimigas se recuperaram e atiraram. O comandante fechou os olhos por um instante. Acho que agora devo contar por que a antiga missão de mineração em Naarin havia fracassado. A atmosfera do planeta, além de gás leve, carrega compostos altamente voláteis, trazidos à tona por furacões estacionários, compostos que podem pegar fogo. E foi o que aconteceu. A frota inteira desapareceu em uma bola de fogo colossal. Quando a explosão recuou, vimos as naves inimigas girando sem controle, com as estruturas externas derretidas em chamas, à beira da destruição. E os humanos, o comandante respirou fundo, estavam bem. Quando o subespaço clareou, recebemos uma última transmissão. Logo depois, eles entraram num portal de subespaço e desapareceram. Aquela nave, modificada do jeito que estava, foi capaz de fazer um salto sozinha. Então sim, os humanos estão por aí, em algum lugar. Mas como? Murmurou o conselheiro, olhando para o vazio. Como conseguiram derrotar uma frota inteira com apenas uma nave? E sair vivos? Eles realmente não sofreram baixas? Questionou o outro. Sim, nenhum morto. Por isso, inclusive, precisamos fazer um novo pedido de ajuda emergencial. O quê? Por quê? Porque agora temos 3.000 refugiados para abrigar. Refugiados? A frota inimiga se rendeu. Como assim? Os humanos desativaram as naves, sem matar ninguém. E agora, temos milhares de tripulantes pedindo para ficar por aqui. Dizem que têm medo do espaço. 2 conselheiros tentaram responder, mas engasgaram nas palavras. Outro apenas ficou olhando, sem saber o que dizer.
Depois de alguns segundos de silêncio, o conselheiro líder falou com a voz fraca. Você consegue nos colocar em contato com esses humanos? Acho que sim, disse o comandante, erguendo um papel. Na última transmissão, eles disseram que se precisássemos de ajuda de novo, ou se alguém próximo a nós precisasse, era para usar essa sequência de números aqui. É o identificador deles num sistema de comunicação do planeta Terra. Disseram mais alguma coisa? Agradeceram pelos suprimentos e o líder deles disse algo estranho, que sentia um certo carinho por ver um plano dar certo. Não sei se traduzi direito. O conselho trocou olhares sérios. O conselheiro líder se recostou e falou com firmeza. Isso é tudo por agora. Vamos revisar as informações e voltaremos a fazer contato. Prepare um relatório completo e inicie o estudo desse tal sistema de comunicação. Seu pedido de suprimentos está aprovado. O comandante assentiu. A tela se apagou e a sala histórica ficou em silêncio.